Então, continuando respondendo as perguntas que o pessoal do Instagram fez para nós, né, para que nós respondêssemos agora no Janeiro Branco, que nós estamos falando sobre saúde mental, nós vamos responder as perguntas que foram relacionadas com um tema específico da ansiedade. Então, as pessoas perguntaram, eu quero saber por que os sintomas de ansiedade que sinto são tão desesperadores e de que vêm as crises de ansiedade e nervosismo. Eu vou abordar o tema da ansiedade, eu vou abordar alguns aspectos da ansiedade e do pânico, porém de forma geral e de forma simples, né? Porque o conhecimento dessas questões são muito abrangentes e eu considero importante você evoluir no conhecimento sobre essa questão. Então, vamos parar para pensar primeiro no que é a ansiedade. A ansiedade é uma reação normal do nosso organismo. Quando nós temos estímulos que geram medo, dúvida ou expectativa, nós ficamos ansiosos, então é natural que nós estejamos ansiosos. Nós não podemos viver sem a ansiedade, né? A ansiedade e o medo são comportamentos inatos, são comportamentos próprios do ser humano e são necessários para a nossa sobrevivência. Nós herdamos isso dos nossos ancestrais. Então imagine, se o meu ancestral não tivesse medo, né? Talvez eu não estaria aqui nesse momento conversando com você. O medo, ele nos protege. Digamos que viesse um animal feroz, por exemplo, e eu não tivesse medo e o meu organismo não se preparasse para aquele momento, né? Então nós temos medo e ficamos ansiosos porque faz parte do nosso organismo. Ficamos ansiosos antes de uma prova, antes de uma cirurgia, antes de fazer esse vídeo, por exemplo, eu fiquei ansiosa, né? E isso me impulsionou a rever os meus conhecimentos sobre o tema, para que eu possa ter um desempenho melhor. Então, é natural que estejamos ansiosos. O medo e a ansiedade, eles são muito similares. Eles andam lado a lado, mas eles não são a mesma coisa. A ansiedade, ela tem causas concretas, todavia depende da nossa cognição. Então, assim, eu preciso entender o que é que está se manifestando. Eu sei o que está causando o meu estresse e eu paro para entender o que significa aquilo para mim. Então, é uma reunião, é uma cirurgia, é o nascimento de um filho. Então, tem uma causa concreta, mas eu preciso pensar naquela causa, eu preciso me preocupar com aquele estímulo. Tem respostas fisiológicas, né, que são liberação de hormônios para o cérebro. Todavia, no caso da ansiedade, essas substâncias são liberadas de forma mais lenta e os efeitos são mais intensos, né? São menos intensos, aliás, do que no medo. Nós temos, no caso da ansiedade, nós temos sintomas psicológicos que envolvem medo, angústia, inquietação, dificuldade para relaxar, sensação de se sentir fora de si, sensação de que aquilo que eu estou vivendo não é real. Então, todas essas questões estão envolvidas com a ansiedade, mas isso é natural, é próprio do ser humano. No caso do medo, como nós já comentamos, tem uma ameaça externa, também muito concreta, também muito real, é um perigo objetivo, mas o predomínio é essa ameaça externa que nós recebemos. No caso do medo, especificamente, tem uma descarga muito grande de adrenalina, né? Que nos impulsiona a lutar ou a fugir. Então, no caso do medo, os sintomas são palpitações, aumento da pressão arterial, a gente fica respirando mais rápido, tem formigamento, sensação de boca seca, entre outras coisas que acontecem no nosso organismo. Essas sensações, elas têm um sentido, elas têm um objetivo, pois é o nosso organismo nos preparando para o enfrentamento de uma situação de risco. Então, o nosso cérebro libera substâncias, mas de uma forma mais rápida, né? Por exemplo, os nossos músculos recebem mais sangue. Para quê? Para a gente correr, né? Os nossos olhos ficam mais atentos. Então, toda essa situação que acontece no nosso organismo é nos preparando para a luta ou para a fuga. Lembrando, tudo isso é natural, tudo isso é normal, faz parte do nosso organismo e são questões para a nossa sobrevivência. Então, nós precisamos do medo, nós precisamos da ansiedade
para sobreviver. Ok, então agora eu entendo que o medo e a ansiedade são comportamentos que fazem parte da minha vida e me ajudam no meu desenvolvimento. Ok. Agora, quando que esse medo e essa ansiedade podem ser caracterizados como patológicos? Agora eu não vou usar mais a palavra medo, e sim pânico, né? Então, a ansiedade e o pânico. Quando que é patológico? Isso vai depender da intensidade e da duração dos sintomas. Na ansiedade patológica, eu tenho uma preocupação constante com as questões da vida. E também um viés de negatividade, ou seja, eu penso muito no negativo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, a pessoa não chegou até agora porque aconteceu um acidente, enfim, parece que tudo tá dando errado, né? Eu não vou conseguir fazer nada. Então, aquilo que deveria ser algo natural, né, como um medicamento para mim, acaba ficando tão intenso e tão crônico que é como se eu tomasse um remédio em doses e frequência maior do que o necessário. E aquilo acabar se transformando num veneno. Então, como nós comentamos, a ansiedade, ela é boa, ela me impulsiona para fazer algo. Só que quando ela é demasiada, ela acaba se transformando num veneno para mim. E quais são os gatilhos universais da ansiedade, né? A pandemia, por exemplo, tem até uma questão que a pessoa pergunta se a pandemia gerou mais ansiedade, gerou mais doença mental, né? A pandemia foi um gatilho para a nossa ansiedade, né? Então, outra questão, situação que gera uma sensação de falta de controle, eu não vou conseguir controlar essa situação, indefinições da vida, coisas que estão mudando e eu não sei como vai ser, dilemas existenciais, o que eu devo fazer, o que eu vou ser, não sei o que fazer nessa situação. Então, esses são gatilhos universais da ansiedade. Então, a gente tem também gatilhos específicos, como problema de saúde, quando a gente não sabe como que vai desdobrar o nosso tratamento, né? Muitas vezes recebo um diagnóstico de uma doença que não tem cura, que eu não vou ter tratamento, né? Então, essas questões de problemas de saúde acabam gerando muita ansiedade, isso é um gatilho. Pensamentos automáticos, sensações, problemas financeiros também podem gerar muita ansiedade, né? Entre outras questões. Então, essa ansiedade, essa preocupação intensa com tudo, em todo o tempo, está mais voltada para essa ansiedade patológica, né? Porque não é só quando tem uma situação, às vezes situações de forma geral já me preocupam. E falando no pânico, né? Quando acontece já aquele medo patológico, que tem um grau de sofrimento, um grau de prejuízo muito grande. No medo, como nós comentamos, geralmente o gatilho é uma ameaça externa, concreta, tem um risco para a minha vida. Já no pânico, o gatilho inicial, na maioria dos casos, não é percebido. Os sintomas são muito intensos, né? As crises são muito rápidas, todavia, depende muito da reação da pessoa nessas crises, né? Eu entro em crise, eu tenho aquela crise de pânico, aqueles sintomas muito fortes, e eu começo a pensar que eu posso ter uma crise novamente, em outro lugar, e eu não vou ter como sair, né? Então eu vou para um hospital, eu entro em pânico, porque eu não sei como eu vou sair daquele hospital. Eu vou para o mercado, eu entro em pânico, porque eu não sei como eu vou sair daquele lugar, né? E daí a gente tem outras questões envolvidas nisso também. Então, o transtorno do pânico, ele acaba entrando num ciclo, e seria o medo de ter medo, o medo de entrar em pânico, e eu acabo desenvolvendo esse transtorno. Agora, como que eu vou lidar com essas crises? Gente, uma coisa muito importante é você lidar com os seus medos e com a ansiedade lutando, né? A gente tem reações de luta ou fuga. O que eu percebo é normalmente as pessoas fugindo da situação. Então, assim, a forma mais eficaz de lidar com os nossos medos é lutando contra os nossos medos, né? Na primeira crise eu fico ainda sem muito o que fazer, né? Não sei muito como manejar, mas eu posso aprender como fazer isso, né? Com estratégias eficazes de enfrentamento.
eu preciso treinar essas estratégias. E as que mais funcionam são aquelas que tiram o foco dos sintomas físicos. Então, nós temos que buscar estratégias eficazes e ir melhorando nisso, ir melhorando e aumentando o nosso repertório de possibilidades de enfrentamento. Um exemplo de ferramenta para lidar com crise de ansiedade, por exemplo, é a técnica de 8 passos para controlar a ansiedade, que se chama Acalme-se. São 8 letras e também são 8 passos. Dá uma pesquisada sobre essa técnica, é uma possibilidade, né? Existem muitas outras. Então, é muito importante, através das estratégias que você possui, buscar não estar tão sensível aos seus medos e às suas ansiedades. Vai enfrentando aos poucos, vai devagar. Talvez você não consiga tudo de uma vez, mas vai fazendo, né? E você vai aumentando esse limiar de tolerância. Você precisa sair da sua zona de segurança. Você precisa estar desconfortável, isso vai acontecer, você vai ficar desconfortável, né? Mas você vai conseguir. A ansiedade e o pânico, eles não matam, né? Mas eles causam muito sofrimento, eles atrapalham o nosso funcionamento, né? E o que é mais preocupante é que muitas pessoas nem ao menos conhecem, nem ao menos sabem do que se trata, né? Elas têm uma patologia, muitas vezes, e desconhecem o que é aquilo, como isso funciona. Tá? Então, como a gente falou lá nos outros vídeos sobre o conceito de saúde mental, tem muito a ver com como eu lido com a situação. Não é a situação somente em si, mas como eu lido com a situação, o que eu estou buscando, o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo algo, eu estou agindo, né? Então, não tente se livrar dessa situação, tente lidar com ela. A gente não tem como planejar, não, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar com medo, não, isso é inato, isso vai acontecer, mas como eu lido é que faz a diferença, tá? Busque informações sobre as questões que surgem na sua vida. O seu tema é ansiedade, então busque informação desta área. Se você não consegue sozinho, busque ajuda, faça terapia. Os psicólogos, eles trabalham bastante com psicoeducação, então vá em frente no conhecimento daquilo que te atrapalha, daquilo que surge. Não fique paralisado, não fuja da situação, em frente.